Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, de ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Micro Essentials da Mosaic, NPS em grânulo único. Oi, bom dia para você. O Record News Rural começa com um alerta. Pela primeira vez, a praga vassoura de bruxa da mandioca foi detectada aqui no Brasil. Os casos foram registrados no Amapá. O Ministério da Agricultura e Pecuária confirmou a detecção do fungo em lavouras de mandioca na região norte do estado do Amapá. Inicialmente, a praga foi constatada por técnicos da Embrapa Amapá nos plantios das terras indígenas de Oiapoque, na fronteira do Brasil com a Guiana Francesa. Atualmente já se encontra também nos municípios de Calçoene e Amapá. Os sintomas da vassoura de bruxa caracterizam-se por ramos secos e deformados, nanismo e proliferação de brotos fracos e finos nos caules. O fungo pode atingir outras plantações por meio de material vegetal infectado e ferramentas de poda. A movimentação de plantas e produtos agrícolas entre regiões também aumenta o risco de infecção em novas áreas. Para diminuir os impactos da praga, estão sendo adotadas medidas preventivas, como a intensificação do monitoramento das áreas de cultivo para a identificação precoce de sintomas, implementação de medidas de quarentena para restringir a movimentação de material vegetal de áreas afetadas, uso de ramas de plantas de mandioca com comprovada sanidade, além do uso de fungicidas e remoção e queima das plantas doentes. A presença da vassoura de bruxa representa risco de redução significativa na produtividade das plantas de mandioca. Já em Rondônia, uma agroindústria de Porto Velho produz a mandioca e industrializa o produto para aumentar a renda. Ela tem um sabor inconfundível e é conhecida por vários termos. Com certeza você já deve ter ouvido falar em macaxeira, mandioca e até aipim. A planta possui um grande valor nutricional. O controle da diabetes, a saúde do intestino, o fortalecimento da imunidade, a prevenção de doenças e o combate à artrites são uns dos benefícios da macaxeira, que para chegar até a mesa do consumidor passa por uma série de etapas. Para conhecermos esse processo, viemos até essa agroindústria na capital. Nogueira, proprietário do estabelecimento, explica como é realizado esse trabalho. Então, a gente trabalha diariamente, a gente retira em torno de 500 quilos de macaxeira, né? E aí desses 500 quilos aí, até chegar à mesa do consumidor, então a gente vai tirar as pontas, natural da macaxeira, aí vai tirar a casca, e aí nós estamos falando de 500 quilos, vai cair aí para uns 350 quilos mais ou menos, quando tiver já beneficiado. Essa ferramenta aí, artesanal, ela facilita muito o arranque. Antes a gente ia arrancar tipo 300 quilos de macaxeira, demorava uma manhã toda. E com essa ferramenta a gente arranca em termos de 1h30, 2 horas no máximo. Facilita muito a vida. Após o arranque, a gente traz para cá nas caixas, aí joga dentro do tanque de lavagem, né? Onde ela vai soltar toda a terra. Após esse processo, ela vai para o tanque de sanitizar, né? A gente vai colocar uma porção de cloro nela, né? É um cloro específico, né? Para que todas as bactérias sejam eliminadas. Agora nós vamos fazer o processamento em si, que é o quê? Aqui ela vai sair pronta para o churrasco de mesa, vai sair o palito e vai sair também o chip, que são as 3 modalidades que a gente trabalha. E também a gente tem a mandioca ralada para bolo. E essa macaxeira é aquela que a população mais gosta, que é aquela manteiguinha, né? A macaxeira branca, antigamente o pessoal consumia, né? Mas depois que descobriu essa amarelinha, a maioria da população na nossa região é amarelinha. Essa amarelinha, ela também é especial para bolo, que aqui também na agroindústria a gente rala a mandioca para bolo. Então, a gente ainda não vende ela em escala para supermercados, mais diretamente para padaria, para o pessoal fazer os bolos aí, né? Mas é muito deliciosa. Após o corte da
macaxeira, né? Que nós fizemos o corte tradicional, corte palito, corte chip. Agora o Gabriel, ele vai fazer, nós vamos pesar o alimento e vamos fazer o processamento da embalagem a vácuo, onde tira todo o ar que está dentro do saco e vai chegar aquela macaxeira deliciosa. Finalizando todo o processamento, agora é hora de fazer a entrega da macaxeira nos supermercados de Porto Velho. E fica a criatividade da população para preparar a macaxeira da melhor forma que quiser. A legalização de queijarias em Minas Gerais cresceu quase 700% em apenas 5 anos. De 2019 até agora, o número passou de 20 para 155 estabelecimentos no estado. Ele é a cara de Minas Gerais e o ingrediente que dá sabor a muitos pratos da nossa culinária. É claro que estou falando do queijo artesanal. O produto mais conhecido do estado está cada vez mais em evidência. Isso porque o número de queijarias registradas não para de crescer, como é o caso da produção da Liliana, no município de Tapira, região do Alto Paranaíba. O queijo se tornou fonte de renda da família de uma maneira inusitada, após a chegada dos 3 filhos. Os meninos eram todos pequenos, a gente veio morar numa fazenda, trabalhar com o pessoal aqui de Tapira mesmo. Como eu tinha que buscar leite todo santo dia para me dar para os meninos, ele falou assim: Liliana, eu acho mais fácil eu trazer uma vaquinha para você. Buscou uma vaquinha, essa vaquinha estava sobrando muito leite, eu fui fazendo no merendeirinho. Aí ele falou assim: não, vou trazer mais uma, que aí dá mais um queijinho. Aí de chegar mais uma, chegou mais 2, aí virou 3. De 3 virou 5, de 5 virou 15. Aí chegou um ponto que eu estava fazendo 6 queijos por dia, 8 queijos. Os anos se passaram e a família conseguiu comprar um terreno onde construiu um sítio. O negócio do queijo deu tão certo que não demorou muito até a produtora registrar a queijaria. Para isso, a produção precisou se adaptar a diversas normas. O cuidado a gente sempre teve, mas assim, hoje a gente busca uma melhor higiene totalmente no curral, que começa lá fora, não é dentro da queijaria. Você já começa pelos nossos animais, são lavados, conferido uma por uma, teste da raquete. A gente tenta trazer um leite o melhor possível para dentro da queijaria para a gente estar fabricando o nosso queijo. Eu faço análise do leite, faço individual de cada vaca também. As boas práticas da produção também são seguidas por Alexandre, em Araxá. O amor pelo queijo vem de família. Eu já produzia queijo artesanal desde a década de 90 aqui nessa propriedade. E vinha legalizar, né, logo em 2007 foi o meu primeiro certificado, se não me engano. Por ter em sua composição o leite cru, os queijos artesanais de Minas devem seguir uma rigorosa legislação sanitária, estabelecida pelo Instituto Mineiro de Agropecuária após diversos estudos em parceria com a EPAMIG. O objetivo dessa fiscalização é a verificação, né, de todo esse processo de qualidade, de todo esse processo de garantia que o produtor faz, né, durante o processo de elaboração desse produto, para verificar se aquele produto realmente ele tem condições de estar apto para ir para o comércio. Entre 2019 e 2024, o número de queijarias legalizadas em Minas cresceu 675%. Isso significa que foi de 20 para 155 estabelecimentos. A regulamentação valoriza o pequeno produtor e fortalece o agronegócio. A produção no estado é fonte de emprego e renda para cerca de 9 mil famílias. A regularização trouxe bons frutos para Liliana e Alexandre. Os queijos produzidos por eles foram premiados em diversas competições, algumas até fora do país. O ano passado a gente pegou 4 premiações, 2 ouro e 2 bronze. O ano passado a gente conseguiu mandar um queijo para a França, que foi o prata da moda. Aí teve o prêmio Queijo Brasil, que a gente trouxe 5, 4 bronze e 1 prata.
E esse ano a gente mandou para o Mundial do Queijo, a gente conseguiu 5. 1 super ouro, 2 ouro e 2 bronze. Então a gente busca uma qualidade nos produtos que a gente sempre está oferecendo. Qualquer medalha que venha para um QMA, para um queijo Minas artesanal, já tem que fazer festa, porque não é brinquedo você conseguir uma medalha num evento dessa proporção. Tem que comemorar, né? E a gente continua em Minas Gerais, famoso pela produção de queijo, de café, mas você sabia que o estado é o 3º maior produtor de abacaxi do país? Pois é, e o Triângulo se destaca. Você vai conhecer agora uma família que faz da fruta a principal fonte de renda. A estradinha de terra nos leva até a fazenda Campo Alegre. A área de 12 hectares impõe respeito. Produtividade de 30 mil frutos por hectare. O Marques é o pai do Josimar, avô da Yasmin, família Machado. É muito tempo dedicado ao abacaxi, 50 anos. A propriedade está inserida na região do Triângulo, responsável por mais de 90% da produção de Minas. Isso leva o estado à 3ª posição no ranking nacional, com mais de 155 mil frutos. Os dados são de 2022. Monte Alegre de Minas é o 3º maior produtor do estado. O estado de Minas fica atrás do Pará e depois da Paraíba. E o Brasil chega a uma produção gigante de quase 1.600.000 abacaxis. A produção do Josimar e do pai seguem pela BR-153, que dá para ver aqui do alto, da propriedade deles. Nós vendemos aqui mesmo para a turma de Tumbiara, nós mandamos ali para Uberlândia, no Ceasa. De vez em quando carregamos lá para o Curitiba, no Paraná. E quais são as expectativas agora para esse plantio aí, tá bom? Não, tá bom, graças a Deus. O tempo ajudou bastante, a doença não atrapalhou muito. Esse ano o preço está ajudando. Vocês vão colher quanto aí? Nós vamos colher capaz de umas 70, 80 mil frutas ainda para esse ano. É mais que o ano passado? A última safra? É mais que o ano passado. Quantos por cento mais? Dá uns 20% a mais, 30%. Vocês estão vendo que os frutos são cobertos de jornais? É para o abacaxi adquirir aí uma proteção contra o calor, o sol, que é intenso aqui no Triângulo Mineiro. O papel do jornal é como se fosse um isolante térmico. Esse abacaxizal aqui da Fazenda Campo Alegre, eles vão produzir aqui em 2 hectares uma produtividade de 80 mil frutos. É uma coisa bastante robusta e a gente se levar em consideração a produção de alguns locais que o plantio não vem ensacado, como vocês viram também na base da planta. Isso dá uma produtividade de cerca de 90% em relação aos outros plantios. Para garantir qualidade e força ao fruto, esse método de plantio das mudas no plástico garante força à raiz e controle de pragas também. A fusariose é o principal problema do abacaxi hoje. Ela já dá na fase final já do abacaxi e aí ela começa, tipo assim, de 3, 4 dias ela já detona toda a fruta, né? Essa doença, ela pode ser controlada através de uma metodologia de controle integrado. O que quer dizer isso? Que o produtor tem que começar a proteger sua lavoura escolhendo uma muda bastante sadia, uma muda de qualidade. Plantando uma muda sadia, a planta não vai ter presença do fungo e, consequentemente, no fruto também não vai ter os sintomas da podridão ou de lesão no fruto que é causado por esse fungo. A colheita aqui na fazenda do Marques é manual. Depois, os abacaxis vão para as caixas, antes de seguir para a estrada. O imponente fruto, que há milhares de anos era cultivado pelas tribos da América do Sul, tem muita coisa boa. Ajuda na perda de peso, regula a pressão arterial, atua como anti-inflamatório e evita a formação de coágulos no sangue. É uma riqueza do Triângulo Mineiro que vai ganhando as gerações. Pai, filho e neta. A perspectiva da safra para esse ano é excelente. Essa lavoura esse ano até que, graças a Deus, ficou muito boa. E a perspectiva muito boa também, que os preços ajudou um pouco, já deu uma melhorada boa do ano passado para cá, então a expectativa é muito boa para esse ano. Para encerrar a história, fiquei devendo falar como escolher o melhor fruto. É o seguinte, começou a pintar de amarelo, pode pegar que tá bom. Nada de tirar a folhinha do meio, tá bom? O melhor abacaxi do Brasil!
Não é novidade que o brasileiro ama café e o grão produzido aqui conquista cada vez mais o mundo. Quer uma prova disso? O Brasil aumentou em 26% a exportação de café em julho. Nos primeiros 7 meses do ano, mais de 28 milhões e 100 mil sacas já foram enviadas para outros países. É um novo recorde para o mesmo período de todos os anos. Vamos prosear um pouco mais sobre isso? Quem vai contar tudo para a gente é o Márcio Ferreira, que é presidente do Secafé, o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil. Márcio, bom dia, seja bem-vindo ao Record News Rural. E aí, Kelly, bom dia, como vai? Tudo bem? Tudo ótimo, para falar de café melhor ainda com um resultado desse. Minha primeira pergunta para você é o seguinte: quais são os fatores, Márcio, que influenciaram para esse resultado tão expressivo de julho? Kelly, efetivamente, mais uma vez, a grande demanda pelos cafés canéforas, principalmente Conilon, né, que é o volume maior produzido no Brasil, em virtude dos problemas climáticos que afetaram Indonésia e Vietnã, mas também uma ótima performance do Arábica, o que mostra que, apesar dos acidentes climáticos, a gente vem tendo safras boas e, obviamente, com os preços bastante aviltados, favorecendo muito os produtores, a gente tem encontrado muita liquidez e o Brasil tem ocupado um espaço interessante no mercado internacional. Pois é, inclusive, como eu já adiantei um pouquinho, não é, Márcio? Esse ano tem sido um ano muito potente, né? Muito expressivo para a exportação de café. Exatamente, é um ano que vem surpreendendo e a gente continua mantendo essa tendência de volumes expressivos de exportação. E a verdade é que o Brasil, ele, pela diversidade de cafés, pela qualidade, as variedades e essa necessidade por parte do mundo, inclusive com o aumento de consumo, tanto na Ásia e também nos outros consumidores tradicionais, e uma demanda grande por parte de países produtores, faz com que nós estejamos vivendo um momento ímpar, com recordes seguidos nas exportações de café. Vamos falar então dos nossos principais mercados. Acho que é sempre bom a gente trazer esse panorama, né? Quais são os nossos maiores compradores, né? E até para a gente saber para onde está indo aí o nosso café brasileiro. A gente segue com os Estados Unidos na primeira posição, né? E até julho foram 4,5 milhões de sacas. A Alemanha ali colada com 4 milhões de sacas. Bélgica com 2,700. E Itália em quarto com 2,200, Japão em quinto com 1,300. E vemos demais. Agora, em todos os países destinos, todos eles apresentaram volumes bem maiores comparados ao mesmo período anterior, falando em janeiro e julho. Estados Unidos, 31%, a Alemanha, interessante, 73%, a Bélgica com 156%, e, enfim, todos. E os países, como a gente vem falando também, os consumidores também com volumes expressivos, né? Então, esse aumento também vale a pena a gente chamar a atenção o seguinte: nós estamos, principalmente quando a gente olha para o bloco europeu, nós estamos entrando num momento de legislação europeia, né, de não desflorestamento, e os embarques que venham a acontecer até o mês de setembro, que teoricamente serão consumidos antes de dezembro, eles não estarão, vamos dizer, enfrentando essa nova legislação. Então, os países também antecipam compras com aquela preocupação, não com relação ao desflorestamento em si, mas toda a instrumentalização e monitoramento, porque ainda a própria Europa tem muita dúvida em relação à questão da UDA e os pontos principais ainda não chegaram com muita clareza para os exportadores. E o Brasil, obviamente, como um país extremamente sustentável, vem aumentando esse volume e acredito, sem sombra de dúvida, que mesmo na implantação da legislação de 1º de janeiro, nós estaremos em condições privilegiadas pela legislação brasileira, que é bastante rígida também, né? Exatamente. Então, só para a gente deixar claro para todo mundo, o nosso café ele tem a certificação, inclusive, de práticas sustentáveis, né? Exato, práticas sustentáveis. Sempre é bom lembrar que o Brasil é o país que mais transfere do valor FOB para o produtor
Por exemplo, quando você fala em arábica, você tem em torno de 83%, 86% do valor FOB, e no Conilon entre 90% a 93% do valor FOB. Então, essa transferência de um percentual tão significativo realmente propicia uma cafeicultura sustentável, porque sustentabilidade sem o principal tripé, que é o econômico, ela não se sustenta, vamos dizer assim, né? Outras origens têm muita dificuldade porque repassam para os produtores percentuais muito abaixo. Então, até um investimento que nós, Brasil, precisamos fazer junto ao consumidor final é perguntar para o consumidor qual café que lhe é mais palatável. Aquele que transfere menos para o produtor ou que transfere mais, que é o caso do café brasileiro? Com certeza é o café brasileiro. Exatamente. Agora, Márcio, você citou já essa questão da certificação de práticas sustentáveis, mas o volume realmente é muito grande, né, do aumento aí das vendas para o exterior. E quando a gente olha em mercado internacional, a gente sempre sabe que o que acontece num país tem reflexo no outro, né? Quais outros fatores fizeram com que todos esses países, além desse já da certificação e tal, fizeram com que o nosso café fosse ainda mais procurado? O principal fator é o fator, eu diria que são dois fatores principais. Primeiro, o fator climático, que, como eu disse antes, afetou bastante, principalmente países produtores de robusta, Vietnã e Indonésia, já vem afetando há bastante tempo. Isso ainda permanece. Nós temos notícias de que a próxima safra do Vietnã, é importante notar isso, ela não mostrará uma grande recuperação. Isso projeta um mercado bastante sustentável para os cafés robustos e também para o arábica. O outro fator é essa questão da legislação. A legislação europeia ela vem realmente com uma pegada muito forte e o Brasil, pelo Código Florestal, por todo o tratamento que tem na questão da sustentabilidade, ele realmente está à frente. Por outro lado, você tem os países asiáticos, vamos chamar aqui a atenção de China, por exemplo. O que a gente projeta na China para os próximos anos é algo que é impossível de ser alcançado, não só na China, mas também em outros países, se não houver um aumento de produção e produção sustentável por parte do Brasil. Isso não vai gerar queda de preço. É um equilíbrio entre aumento de consumo e necessidade de aumento de oferta. E sobre os resultados da exportação, acho que vale a gente destacar também o seguinte, né? Houve o crescimento em volume e também cambial, né? Exato, isso é muito importante, eu quero ter colocado, porque o aumento em volume, quando ele não é acompanhado do aumento da receita, vamos dizer, ele não estimula muito. Mas no que a gente vê, na verdade, por exemplo, quando você pega o mês de julho, isoladamente, por exemplo, 3.774.000 sacas, que representa 25%, 26% a mais, porém com uma receita de 932 milhões de dólares, 48% a mais. Se você for para o ano calendário, os primeiros 7 meses, você está falando janeiro e julho, 28 milhões de sacas, 46% a mais, e um faturamento de 6 bilhões e 300 milhões aproximadamente, 50% a mais. Então, essa injeção de receita, de preços, inclusive preços recorde no caso do Conilon. Hoje nós estamos vendo o Conilon negociando na faixa de 1.330 e até o ano passado esse preço recorde era R$ 850. Então isso é muito bom, traz, como eu falei, traz realmente uma segurança para o produtor e investir cada vez mais na sua propriedade. Márcio, nem tudo são flores, né? Porque a gente sabe também dos desafios. Há um tempo atrás, por exemplo, a questão logística causava muita preocupação com mercadoria parada em porto, enfim, com um certo atraso. Como é que está essa questão hoje? Não, ela segue, na verdade, foi bom você ter colocado, a logística continua afetando bastante, por incrível que pareça. Nós estamos atingindo recordes, mas com um déficit logístico ainda muito grande. Poderíamos ter números bem mais expressivos. Esse, por exemplo, no mês de julho, nós tivemos 56%, 675 navios, 56% sofreram atrasos e atrasos significativos. Então, os prejuízos, porque isso vamos dizer assim, na verdade, é recorrente, né? Todo mês você tem um volume expressivo de café, a gente estima no mínimo 1 milhão de sacas que ficou para trás.
Quando você vê isso em termos de time para a chegada do café no destino e o custo financeiro que isso representa, tanto para o exportador quanto para o importador, nós poderíamos estar performando bem melhor. Essa dificuldade existe e a gente sabe que ela não vai ser resolvida a médio prazo. Precisaríamos de um longo prazo, porque a logística, o problema é mundial e no Brasil, principalmente, nós temos muitos gargalos. E o Porto de Santos continua sendo o principal, né, para a exportação de café. Isso, Santos principal, obviamente um porto que líder, né, em toda a América Latina, então um porto que realmente você precisa de muita estrutura, não só para o café, mas para tudo aquilo que é exportado pelo Porto de Santos, mas vai se requerer muito investimento para o porto, nós precisamos de novas alternativas. No caso do Espírito Santo, nós temos uma previsão do porto de Metame, que deve vir aí final de 2025, 2026, o que vai contribuir para uma melhora tanto para o Espírito Santo quanto para Minas Gerais, as exportações pelo Porto de Santos também, porque você tem que ter um equilíbrio. Tudo aquilo que demanda demais piora cada vez mais o cenário, né? Márcio, além dessa questão logística, quais são os outros desafios para o setor? A gente pode dizer, talvez, a abertura de novos mercados, cumprimento de certificações. Quais são os pontos? O ponto principal hoje continua sendo a legislação europeia e o IUDR, não que o Brasil não disponha de condições de atender perfeitamente. É que os mecanismos que a EUDR, a Europa, colocou, utilizando algumas ferramentas, são ferramentas que elas, embora desenvolvidas por inteligência artificial, elas não, vamos dizer assim, não são tão inteligentes. E elas representam um certo risco no sentido de mostrar o que a gente chama de falso positivo, que é você não tem desmatamento dentro do perímetro da legislação, que é desmatamento a partir de 1º de janeiro de 2021, e você não tem o desmatamento, mas essas ferramentas desenvolvidas pela Europa, elas mostram como se o desmatamento fosse aquilo que não é, inclusive de mais de uma década atrás. E, nesse sentido, o nosso maior desafio é desenvolver um mapeamento da cafeicultura brasileira muito atualizado que possa ratificar que não há desmatamento e retificar esses erros de leitura por parte de outros. Isso é um deles. O outro é a questão climática, né? Isso é fundamental. Tanto nós vivemos agora, uma semana atrás, um risco enorme de geada, uma geadinha de capote que não afetou o mercado, mas a produção, mas é sempre um risco. E depois o período que a gente tem até a próxima colheita, né? Nós tivemos floradas agora muito expressivas no Robusta, estão esperando, exploradas também estão por vir no Arábica, mas sempre é uma preocupação essa condição climática. E embora nós tenhamos uma evolução por parte dos produtores quanto à irrigação, obviamente que nada substitui as chuvas. Então, torcer para que o tempo realmente seja adequado, né? Exatamente, né? Bom, apesar desses desafios, o cenário atual é muito bom, é muito positivo. Com isso, eu imagino, Márcio, que existe um ânimo do setor, né? Do produtor ir lá investir ainda mais, né? Dessa intenção de exportar cada vez mais. A gente pode esperar um crescimento, talvez, de produção, de investimento? Qual que é o panorama que você traz para a gente? Não, com certeza. A gente pode esperar mais investimentos, um aumento de produção tendo contribuição climática. Eu posso chamar a atenção que o mundo acena para um crescimento expressivo em relação ao consumo mundial. Nós tivemos essa semana, na verdade, ontem, nós tivemos uma reunião com a principal rede de lojas de cafeterias da China, lembrando que a China hoje já tem mais cafeterias do que os Estados Unidos, então observe bem a estratégia e o crescimento acelerado que existe. Então, nós temos perspectivas realmente muito boas para o consumo e, consequentemente, para a produção, e com essas demandas de sustentabilidade, não há dúvida de que o Brasil será protagonista e os produtores hão de colher frutos talvez até jamais imaginados. Eu sou muito positivo para os próximos anos em relação à cafeicultura no todo, principalmente o Brasil. Opa, muito bom ouvir isso, viu? A gente está aqui sempre torcendo pelo nosso agro brasileiro e tomando um cafezinho cedo pela manhã, sem açúcar, que eu não abro mão. Márcio, muito obrigada pela entrevista, foi muito bom te ouvir.
Kelly, um prazer falar com você, estamos sempre à disposição, tá bom? Obrigada mais uma vez. Um abraço. E o Record News Rural de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, de ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Micro Essentials da Mosaic, NPS em grânulo único.